Bom, pessoal, vamos para a parte 4 da anatomia do sistema digestório. E vamos começar falando do esôfago, né? O esôfago é um tubo músculo membranoso que conecta a faringe ao estômago, tá certo? Essa conexão da cavidade oral até o estômago, tá? Ele é dividido e seu trajeto é em três porções: porção cervical, essa região do pescoço, porção torácica, região do tórax, e porção abdominal, lá no abdômen. Então a porção cervical ela é a mais longa, tem o início dorsal, a cartilagem cricoide, tá? Acompanhando a traqueia até a quarta vértebra cervical. Após dorso lateral esquerdo até o tórax, tá? Então o esôfago já fica, o bizu aqui, a dica, ele fica deslocado à esquerda. Quando você precisar palpar, inspecionar, passar alguma sonda no animal, se ligue mais para o antímero esquerdo, tá ok? Que é onde fica a localização do esôfago no animal, tá certo? Então você vai estar sempre vendo aqui ele deslocado à esquerda e ele fica ali nessa região dorsal, a cartilagem cricóide, ele começa e ele vai subindo e ele passa ali em cima, né, também dorsal a traqueia, tá certo, pessoal? Acompanha a traqueia até a quarta vértebra cervical. Já na porção torácica, tá? O início é do primeiro par de costelas até o diafragma, onde vai fazer aquela divisão entre tórax e abdômen. Então ele segue no mediastino até na porção dorsal, passa sobre a bifurcação da traqueia, né, a carina, passando sobre o coração antes de penetrar no hiato esofágico do diafragma, o local onde ele vai passar no diafragma, tá? Onde a gente, se tiver alguma dúvida aí sobre o diafragma, vai dar uma olhada lá na nossa aula de anatomia do sistema respiratório, que tem falando a localização do hiato esofágico e tudo do diafragma, tá ok? Na porção abdominal, ele segue sobre a borda dorsal do fígado e une-se ao estômago no cárdia. Então ele adentra, né, no estômago, ele vai chegar e penetrar no estômago por meio do cárdia, que é o orifício ou ósteo à entrada do estômago, e essa conexão do esôfago com o estômago é ali no cárdia, tá? Então, o esôfago, ainda falando um pouco do esôfago, né? Ele é composto por 4 camadas. A camada adventícia, tá? Que é um tecido formado por tecido conjuntivo frouxo na região do pescoço e serosa no tórax e abdômen. A camada muscular, em equino e felino, 2/3 possuem músculo estriado e no terço final músculo liso, tá? Em ruminantes e caninos, ela é toda musculatura estriada. Já nos suínos, é uma pequena porção de músculo liso perto do cárdia e o restante também é músculo estriado. Outra camada que compõe o esôfago é a submucosa, tá? É constituído por tecidos conjuntivos que contêm glândulas esofágicas com ácidos mucosos, ou seja, para ter essa produção desse muco e proteger, tá, das agressões dos alimentos grosseiros, como a gente fala aí dos animais que tem essa base de alimentos mais grosseiros, como os ruminantes, né, a base de fibras, forragens, enfim. Tá? Então, esse ácido mucoso para proteger desses alimentos, proteger também da acidez que pode vir, se alguma falha no fechamento do cárdio ali, pode subir e causar uma inflamação no esôfago, que é a esofagite, tá certo? E a mucosa ela é composta por um epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado sobre a lâmina própria, que é formado de tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos, tá? E possui pregas temporárias quando em repouso, então ele pode mudar um pouco a sua estrutura, seu tamanho, pode ficar um pouco mais encurtado, porque tem essas pregas temporárias quando está em repouso. Quando ele está em atividade, ele se alarga, né, para a passagem dos alimentos. E lembrar aqui, ó, como ele fala que é com tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos, então é uma estrutura que ela pode ser facilmente lesionada e causar alguma hemorragia, algum sangramento com facilidade, dependendo do trauma da lesão que houver. E o estômago, pessoal, vamos falar um pouquinho do estômago, tá? Então, o estômago, ele é, como por definição, uma expansão do tubo digestório, que tem como função a digestão química dos alimentos, e no caso dos ruminantes, a digestão fermentativa. Lembra, pessoal, que os estômagos, né, a gente vai falar aqui a definição básica do estômago, como na literatura descreve
nas diferentes espécies de animais domésticos, como estômago verdadeiro e estômago químico, mas quando a gente vai falar de ruminantes, tá, tem que lembrar que ele tem os compartimentos pré-gástricos ou pré-estômagos, que fazem a digestão mecânica e fermentativa, tá? E também tem o estômago químico, que a gente vai ver mais à frente, que é o apomácio, tá bom? Então é a porção dilatada do aparelho digestório em forma de saco, e como o líquido esôfago a gente acabou de falar, na região do cardio, e o duodeno na região do piloro, tá certo? Então a classificação do estômago quanto ao número de cavidades, né? Estômago simples do cão, do equino e do suíno é um estômago simples porque ele é uma cavidade só, é monogástrico. Mono vem de um, gástrico vem de estômago, monogástrico. E estômago composto, isso em relação ao número de cavidades, temos aí os ruminantes, tá? Que são considerados poligástricos ou multicavitários. Poligástricos, vários estômagos, ou multicavitários, várias cavidades, tá? Também tem outra classificação importante que é quanto ao revestimento interno, tá certo, pessoal? Então, revestimento interno, temos o estômago simples, no caso dos carnívoros, que ele é basicamente, em sua grande maioria, composto por mucosa glandular, já vista que a sua digestão é estritamente química, tá? Nesse estômago. Ele faz uma pré-digestão mecânica e bem pouco também na região da cavidade oral com os dentes. Ele mastiga pouco, mas já manda para o estômago, passa por esôfago, vai para o estômago para poder ter essa digestão química, tá certo? E o estômago composto, no caso dos outros animais, que tem presença de porção glandular, com glândulas que vão liberar as secreções gástricas, tá, para a digestão química, e a porção aglandular. Temos aí como exemplos os equinos, os suínos e os ruminantes. Em relação à sua localização, o estômago está localizado na cavidade abdominal, ou seja, no abdômen dos animais, e as suas faces, existe a face visceral, que é aquela que é direcionada caudalmente em contato com outras vísceras abdominais. Na imagem a gente consegue ver aqui, ó, a região voltada para a região caudal do animal, tá? E aqui tem contato com os intestinos, com o baço, ok? Essa parte mais de trás, mais caudal do animal. Já a face parietal é aquela que é direcionada cranialmente em contato com o diafragma ou o fígado, né? Então a gente olha aqui também é o fígado ali em cima, tá? Já essa delimitação da cavidade abdominal com o tórax, e ali você vê essa diferenciação. Essa é a face parietal e ela é voltada cranialmente para o crânio do animal. Em relação ao peritônio, ao aumento maior e aumento menor, né, a gente pode descrever que o peritônio é a parte que reveste a parede abdominal, tá? E aí ele pode ser chamado tanto em peritônio parietal, que é a parte que se reflete sobre essa parte da parede abdominal, e a parte que fica sobre as vísceras constitui o peritônio visceral. O espaço entre esses folhetos de peritônio parietal e visceral também é denominado de cavidade peritoneal ou espaço peritoneal, ou seja, o peritônio que vai produzir o líquido peritoneal. Muito importante, pois ele banha a cavidade abdominal, protege esses órgãos da cavidade abdominal, tá? É um líquido que ele é muito importante para evitar atritos, para dar amortecimento, evitar grandes choques, lesões, e também tem a sua parte protetora com algumas células de defesa, tá? Lembrar que ele é um ultrafiltrado do plasma, ele é um líquido que é um líquido bem claro, límpido, incolor, dentro da sua maior normalidade, né, totalidade, podendo ser, dependendo da espécie, pode ser levemente amarelado, mas ele tem pouca celularidade, pouca proteína, baixa densidade, tá? É muito semelhante à água. E a sua quantidade também, o volume do líquido peritoneal, ele é um volume pouco, ele está ali só para lubrificar, para proteger essas vísceras. Quando se tem uma grande quantidade, um acúmulo de líquido abdominal, de líquido peritoneal, a gente chama de ascite. E na maioria das vezes a ascite ela é patológica, tá? Então aqui é uma aplicação prática para vocês. Se você vê um líquido peritoneal, um animal com a cavidade abdominal, com o líquido peritoneal, tá? Que está ali na cavidade, entre esses espaços peritoneais, em grande quantidade,
provavelmente é alguma doença ou de cunho digestivo, né, da função digestiva, também pode ser algum problema hepático, tá? Ou até mesmo alguns outros casos que levem a hipoproteinemia, como é nas doenças verminóticas, que acontecem muito em ruminantes, e pode acometer também pequenos animais. Enfim, já é um sinal para você ver, quando estiver ascite, a barriga d'água, se alertar que esse acúmulo de líquido peritoneal não é normal, tá? Ainda, né, falar um pouquinho do aumento maior do aumento menor, são duas estruturas que consistem em peritônio dobrado sobre si mesmo, tá? Então são duas camadas de peritônio que vão dar o total de 4 camadas de membrana, tá? Esses aumentos existentes, menor ele é entre o fígado e a curvatura menor do estômago e a primeira porção do duodeno, e o aumento maior é que vai da curvatura maior do estômago ao colo transverso e deste se dispõe como um avental anteriormente às alças intestinais. Tá certo? Então você já sabe agora identificar o peritônio e os aumentos, onde é que eles estão localizados, tá? São muito semelhantes, vão estar aqui, mas tem a sua função de proteção e de ligação desses órgãos na cavidade abdominal. Então, falando das curvaturas, que a gente já começou a falar aí quando falou de aumento, né? A curvatura maior, ela é convexa e ventrocranial, ou seja, né? Ela aquela que está indo para fora, é a parte caudal de trás do estômago, tá? Estende-se da terminação do esôfago até o início do duodeno, tá bom? Então, pega toda essa parte externa, de fora, de trás, da parte caudal do estômago, tá? E a porção superficial do aumento maior é inserido, lembra aí do aumento maior, como a gente já acabou de falar, tá ok? Já a curvatura menor, ela é côncava e ventrocaudal, e quem está prendendo ela é o aumento menor, tá? Temos aqui também a região da incisura angular, que é o local onde o estômago curva agudamente. Então você vê aqui, ó, essa parte onde tem ali aquele número 6, a parte de baixo ali, aquela curvinha, é a incisura angular. Os orifícios ou ósseos que tem no estômago, até a gente já falou um pouco sobre eles aqui. O cárdia, né, que comunica o esôfago ao estômago, e a sua localização está na extremidade esquerda da curvatura menor. Então, é a entrada do estômago, tá? A conexão do esôfago com o estômago, é o cárdio. E o ósseo pilórico, ou piloro também, que comunica o estômago com o duodeno. Possui músculo circular, chamado de esfíncter piloro, tá? Fica na extremidade direita da curvatura menor, tá certo? Aqui é uma imagem do estômago de um carnívoro, né, mostrando então todas as suas delimitações, desde a entrada do esôfago ali, no cárdia, região do cárdia, tá? Incisura cardíaca, tá? Essa parte aí próxima ao cárdia. O fundo, região de fundo, essa parte que ela fica um pouco mais lateral depois do cárdia ali, tá? Essa parte mais no meio do estômago é chamada de corpo, tá certo? E tem aí, antes de chegar no piloro, né, ou no canal pilórico ali, tem o antro pilórico, tá certo? Depois do antro já vai vir o piloro, tá? O esfíncter pilórico ali, que vai sair para o duodeno. Ali a gente vê também a incisura angular, aquela parte mais que ela se curva agudamente, tá? E também delimitando ali, mostrando a curvatura menor, até o nome já diz, ela é bem menor, e a curvatura maior, que é a parte externa caudal do estômago. Em relação à mucosa do estômago, ela pode ser dividida em duas regiões. Região de mucosa glandular, que possui glândulas, né? E região aglandular, ausência de glândulas, tá certo? No equino, elas são separadas por uma borda elevada e irregular chamada margem preguiada, ou margo plicados, tá certo? Então, a gente vai ver que o equino, como ele é um estômago, apesar de ser monogástrico, mas é um estômago composto devido ao seu tipo de mucosa, como a gente já viu anteriormente. Tem a mucosa glandular e também aglandular. A mucosa glandular, aquela que é a ausência de glândulas, possui no equino e no suíno, né, na região proventricular ou esofágica, localizada próxima ao cárdio, mas na entrada do estômago, tá certo? Essa mucosa é semelhante ao esôfago, então ela é branca, lisa, firme e levemente preguiada. Já nos ruminantes, essa parte glandular é nos pré-estômagos ou proventrículos, né? Essa parte do estômago mecânico ou fermentativo, que é o rumen, o retículo e o omaso. A mucosa glandular, ela é um pouco mais escura e possui altas pregas temporárias, tá?
Então possui as glândulas responsáveis pelas secreções digestivas. E aqui uma imagem que mostra a diferença entre as espécies, tá? Ali o gato e o cão praticamente são muito semelhantes, porque são animais monogástricos e carnívoros. Então essa região ali, ó, amarelinha, porção aglandular, você vê que é na porção do cárdia, tá? Do esôfago pulcárdia. Região de glândulas cárdicas tem bem evidente ali nos suínos, tá? Região clara de glândulas fúngicas ou próprias, você vê que tem ali uma boa expressão nos gatos, tá certo? Região de glândulas pilóricas, então na região do piloro, tá? O duodeno já é a saída depois do piloro, e região conjunta de glândulas cárdicas e pilóricas, que é representada em amarelo, tá? E é também região aglandular, tá bom, pessoal? Então, junto com a porção aglandular ali, que ela vai estar intimamente ligada. As aves, elas possuem dois estômagos, mas veja, ela é considerada um monogástrico. É como se os dois estômagos fossem um só. E aí é dividido em estômago químico, proventrículo, que vem primeiro, onde secreta o suco gástrico, já começa a digestão química enzimática nesse primeiro estômago. E o segundo estômago, ou segundo compartimento, pensando em um estômago só, é o estômago mecânico moela, onde os alimentos são triturados por fortes contrações musculares e pelo atrito com pedrinhas que a ave engole, tá? Então você vê, tem também, a gente não falou aqui, porque não é considerado os estômagos, né? Mas na imagem mostra lá a região do esofágico, esôfago, e tem o papo, que é também conhecido como inglúvio, tá certo? E depois vem para o primeiro estômago, o primeiro compartimento, que é o proventrículo, onde faz a secreção química, tá? Digestão química, e depois vem a moela, que é o ventrículo propriamente dito, digestão mecânica. Aqui algumas imagens que eu vou mostrar para vocês, essa já é uma parte prática, né, da nossa aula, mostrando peças anatômicas de animais. E aqui eu quero agradecer especialmente a minha grande professora e orientadora Daniela Oliveira, da UFAP, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a qual foi minha orientadora de anatomia no segundo, terceiro, quarto período, foi minha orientadora de mestrado, tá certo? E aqui ela fez um trabalho belíssimo com toda a equipe lá do Laboratório de Anatomia e Patologia Animal, tá? Que eles têm um museu de peças anatômicas e tá tudo descrito no site deles, se vocês quiserem procurar aí, Laboratório de Anatomia e Patologia da UFAP. Tem todo esse material aí, tem um atlas de anatomia. Vocês podem ir lá que vocês vão conseguir estudar muito bem, que são imagens maravilhosas e excelentes descrições. Por isso que eu estou usando aqui, tá? Então aqui é um estômago de cão, mostrando aí para vocês, ó, ali a região do esôfago, o cárdia, o fundo, o corpo do estômago, a curvatura maior, a curvatura menor, a incisura angular, né? O piloro e o antropilório. A mucosa do estômago do cão, né? Então você vê como ele é um estômago químico, ele é praticamente totalmente glandular, por isso que ele tem essas altas pregas, tá certo? Essa parte aqui ali, ó, que ela é um pouco mais menos glandular, né? Ela é a região que fica junto com o alcárdio. Já no estômago do suíno aqui, ó, tem essa particularidade que é o divertículo gástrico, tá? Logo ali próximo à região do cárdia, tem lateralmente o divertículo gástrico, isso é uma particularidade dos suínos. Região de fundo, corpo, o antropilórico e o piloro. Aqui, ó, na mucosa do estômago do suíno também você vê, ó, lá na entrada do cárdia tem essa parte de região aglandular, tá? Região glandular, praticamente a maior parte. E tem também outra particularidade que é o toro pilórico, tá? Essa elevação, lembra lá do torus lingual que tinha na língua dos ruminantes? Aqui tem o toro pilórico, que é uma elevação nessa região na saída do piloro para ajudar no fechamento correto do piloro. Esse aqui é um estômago de equino, né? E você vê então ele externamente, o corpo, o piloro, a curvatura maior, curvatura menor, o esôfago, o cárdio, tá? E você vê que ele é até um pouco assim, ó, um pouco mais, tem uma curvinha, isso impede mais ainda que o equino vomite, então é muito difícil o equino vomitar. Biologia na matemática pode acontecer, mas é extremamente difícil, tanto por essa anatomia, tanto também pela parte nervosa, tá? Da fisiologia digestiva dos equinos. Se vocês tiverem dúvida na fisiologia dos equinos, digestiva dos equinos, pode procurar que tem aula aqui no meu canal
sobre a fisiologia digestiva dos equinos, tá? E ali também o duodeno. Já esse mesmo estômago ele é aberto, você vê que tem ali a região do cardio, região aglandular, tá? E a região glandular, então tenha bem delimitado uma linhazinha, tá? Que é chamada de margem pré-guiada, tá? Ou margoplicados, tá? E o duodeno ali lateralmente, já a saída. Bom, gente, essa foi a nossa aula de anatomia do sistema digestório. Estamos na parte 4, indo para a parte 5. Espero que vocês estejam gostando, tá? Na próxima aula vamos falar sobre o estômago dos ruminantes, tá certo? E dando continuidade a todo o trajeto do alimento para conhecermos as estruturas que compõem todo o sistema digestório, tá ok? Encontro vocês em breve. Até a próxima aula, pessoal.